Graça e paz, Igreja do Avivamento, dando continuidade à leitura da nossa palavra. Eu estou aqui para resumir os capítulos 1, 2, 3 e 4 de Atos. Atos ele foi escrito pelo médico Lucas e o propósito dele é contar o início da igreja cristã e de como o evangelho foi propagado de forma milagrosa. No capítulo 1, Lucas fala que ele escreve a Teófilo, e Teófilo significa aquele a que Deus ama. Então eu imagino que se você é uma pessoa que Deus ama, que eu creio que é, esse livro ele foi escrito para você. Lucas nos diz aqui, no primeiro capítulo, que Jesus andou sobre a terra por 40 dias depois de ressurreto. E que antes dele subir aos céus, ele deixou uma promessa. Ele falou de jeito assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas até nos confins da terra. Então, o Espírito Santo na nossa vida é um fator muito importante para que a gente pregue o Evangelho, porque sem esse poder a gente não consegue. E Jesus, ele deixou uma ordem aos seus discípulos para não sair de Jerusalém até que cumprisse a promessa do Senhor, que era a descida do Espírito Santo. Então, quando cumpriu os dias de Pentecostes, que era uma festa tradicional dos israelitas, 50 dias após Jesus ter ressuscitado, eles ouviram ali naquele lugar um som como de um vento impetuoso e que foram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Ali em Jerusalém tinha pessoas de vários lugares do mundo. Então, cada um que ali estava começou a falar numa língua diferente, de modo que cada pessoa, seja francês, seja russo, seja espanhol, seja inglês, mandarim, todos eles ouviram o evangelho do Senhor, ouviram as maravilhas do Senhor através da vida dos apóstolos. Muitas pessoas ficaram perplexas, ficaram maravilhadas, mas teve outras que começou a zombar, a falar, uma hora dessa, esse povo está embriagado. E Lucas ouviu isso e começou a pregar a palavra do Senhor, falando que essa era a promessa que o Senhor tinha dado a Joel, lá em Joel 2, 28, que diz que o Espírito Santo seria derramada sobre toda a carne. E as pessoas ouvindo aquela palavra, o coração delas começou a estremecer, e as pessoas foram compelidas ao arrependimento de uma forma muito poderosa. E ali se converteram 3.000 almas ao Senhor. Amém? Prosseguindo, Pedro e João, no capítulo 3, eles sobem ao templo para orar às 3 horas da tarde. E ali tinha um aleijado de nascença. Ele já tinha mais de 40 anos. Então ele pedia esmolas ali todo santo dia. Então ele assentou ali, ele vindo Pedro e João, ele olhou para eles na esperança de ganhar uma esmola. Então Pedro e João falou para eles, olha para nós. E eles foram enfáticos em falar, olha para nós. E eu me pego pensando assim, será que nós temos essa autoridade de falar para as pessoas, olha para nós, porque eu posso te ajudar? Então eles disseram assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-se e anda. Às vezes nós não temos dinheiro para resolver certas situações da nossa vida, mas nós temos um nome de Jesus que está acima de todo nome, que pode estraçalhar todas as situações adversas que estão na nossa vida. Mas muitas das vezes o nome dele é o último que nós buscamos e tem que ser o primeiro a nós buscar quando nós passamos por adversidades. Então, os maiorais ali dos sacerdotes, eles ficaram incomodados com aquele milagre. A religiosidade na vida deles era tanto que, em vez deles glorificar o Senhor, eles ficaram incomodados. E eles pegaram e prenderam João, prenderam Pedro
para passar a noite ali. Mas com aquele ato, com aquele milagre, 5.000 almas renderam ao Senhor, ouviram a pregação deles, de Pedro, e 5.000 almas renderam ao Senhor. E o capítulo 4 começa falando que eles foram chamados à presença de Anás, Caifás e alguns das famílias dos sacerdotes que estavam ali para ser interrogados, porque eles queriam saber de todas as formas como eles realizaram aqueles milagres. E eles ainda deram proibições para os apóstolos, falando: vocês não vão falar mais o nome desse homem, vocês não vão falar. E eles falaram assim para eles, uma palavra muito importante: importa a nós obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, eles tinham convicção do que eles queriam, que era pregar o evangelho ao Senhor. E eu quero terminar falando que a igreja do Senhor, ali naquele tempo, elas perseveravam junto. Era almoçando junto, era dividindo tudo que tinha. A igreja não passava necessidade, era uma igreja unida. Então, que nesse tempo de pandemia, nós vamos seguir esse modelo da igreja primitiva, de em vez de nos dispersar, a gente unir um com o outro para fazer a nossa igreja avançar e não recuar. Amém? Fiquem com Deus, na paz do Senhor.